Pessoal, enquanto vai entrando, a gente vai recordando, né? Nós estamos na metade do capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. É um capítulo bastante interessante, porque nós vamos estar falando sobre uma mediunidade sonambúlica, é uma mediunidade inconsciente, não é um tipo de mediunidade comum hoje em dia. Em toda a minha vida como espírita, eu conheci entre 7 a 10 médiuns que eram sonambúlicos, que eram inconscientes. Conheci muitos semiconscientes, mas sonambúlicos, como essa nossa irmã aqui, que é a dona Celina, eu conheci menos de 10. E são muito poucos mesmo. Normalmente são médiuns como a dona Celina, né? São médiuns missionários, em missão, né? Dona Celina, a gente viu lá atrás que ela era um espírito em missão aqui. Então, ela tinha realmente um cabedal de conhecimento bem grande. Quando nós estudamos lá no início do livro, nós estudamos quem seria o aparato mediúnico, né? O conjunto de médiuns que a gente ia trabalhar. Já falamos da dona Eugênia, uma médium consciente, né? Que trabalhamos no capítulo 6 e no capítulo 7 sobre ela. Falamos lá no início do livro sobre o Anélio Araújo, que é um clarividente com psicografia e psicofonia, clarividente, clareaudiente com psicografia. Ele ainda vai entrar em cena, ele ainda vai trabalhar conosco. O Antônio Castro, que também é um sonâmbulo, como a nossa irmã Celina, só que ele é um sonâmbulo, é um médium inconsciente em treinamento. E vai ser muito interessante. A gente ainda vai estudar o caso do nosso irmão Antônio Castro, e ele vai tirar bastante dúvidas que, aqui no caso da Celina, elas não vão assim ficar tão claras. Mas quando a gente vê um trabalho de um sonâmbulo, de um médium inconsciente completo, em treinamento, você vai perceber que há dificuldades, e tem perguntas ali de análise são muito interessantes, porque ajudam muito a todos nós, principalmente aqueles que estão desenvolvendo a faculdade e que são semiconscientes, ou até mesmo conscientes, e que precisa conhecer, né? Ter o conhecimento, porque um dia, mesmo médium, você pode estar trabalhando como doutrinador, esclarecedor, e conhecer a equipagem mediúnica, né, é importantíssimo. Você pode estar trabalhando com médiums ali que são inconscientes ou semiconscientes. Então, conhecer a manifestação de cada um, nas suas particularidades, as dificuldades de cada um, o que você pode esperar de cada um, é o mínimo, né, para aquele que está estudando, conhecendo-se a si próprio, conhecendo a sua própria mediunidade, o seu potencial mediúnico. Isso é importantíssimo, né? A nossa irmã hoje, a Celina, na semana passada, foi muito interessante, porque nós conversamos praticamente sobre aqueles minutos que antecedem a aproximação do espírito para o médium comunicante, que seria, no caso, a dona Celina, que é uma médium sonambúlica, inconsciente. Aquele espaço de tempo em que ele chega trazido, convidado, trazido até aquele local, tudo perfeitamente certo, tudo perfeitamente, vamos dizer assim, nos conformes, né? Tudo totalmente dentro do controle, no ambiente próprio, um ambiente equilibrado, seguro, um ambiente em que o amor ali exalava, como eles diziam, né? E que aquele espírito ali trazido naquelas condições, ele verbaliza, ele xinga, ele pinta e borda, mas o ambiente em si, as próprias energias do ambiente vão te o acalmando, vão o preparando para que ele possa, enfim, se aproximar da médium e começar o processo da manifestação mediúnica e do atendimento que vai ser realizado. Então, esse período que o espírito ali fica é totalmente natural, gente. A gente cansa, pelo menos nós que já trabalhamos há algum tempo na desobsessão,
a gente ouve muitas vezes do próprio espírito, através do médium, dizendo, eu cheguei aqui com vontade de quebrar tudo isso daqui, de destruir tudo, de pintar e bordar. Mas eu não sei o que aconteceu comigo, que eu agora me sinto mais calmo, eu me sinto mais acolhido. Eu sinto que em vocês, eu sinto uma coisa diferente, que exala de mim. Muitos falam isso. É muito comum, gente. Isso é muito, muito comum. E é esse período de tempo que nós conversamos na semana passada. Esse período que antecede, que vem, é o interregno da chegada do espírito até o local, até vamos dizer assim, o centro, né? A sala, onde ali está havendo o trabalho mediúnico, aquele momento que ele aqui conversa, que há essa conversa entre eles ali, no mundo espiritual, aqueles que ele é capaz ali já de ver no local, inclusive outros que estão ali em padrão vibratório próximo, que serão atendidos, e que muitas vezes estão ali apenas para ouvir e aprender com aquilo, porque vão ser amparados. Mas esse espaço de tempo é muito importante. E ele realmente é aquele espaço de tempo que quebra, vamos dizer assim, é o quebra-gelo, dá aquela amainada para que ele possa realmente ali entrar para o nosso trabalho mediúnico. Bom, já são 8h01. Eu acredito que uma parte das pessoas que vão acompanhar com a gente já estão por aqui. Então, eu vou fazer hoje, eu vou pedir a permissão para vocês, porque eu quero fazer a abertura hoje. Vamos nos colocar confortavelmente, onde quer que estejamos, rogando a Deus, rogando a Jesus, que possamos estabelecer sintonia com os nossos guias, com os nossos mentores, com o nosso anjo guardião, para que, enfim, com eles, possamos compreender e entender tudo aquilo que hoje iremos estudar. Que esse conjunto de irmãos missionários, amigos do bem, trabalhadores da seara de Jesus, possam, enfim, estabelecer conosco essa sintonia de aprendizado. Muitos irmãos, também convidados, estarão conosco, absorvendo esse ensinamento esse que, com certeza, para muitos, será libertador, proporcionará uma nova visão, um novo recomeço, uma nova oportunidade. Que possamos, enfim, ser esse veículo que, além de estar estudando, possamos compartilhar aquilo que aprendemos, aquilo que desenvolvemos, levando essa palavra, esse ensino ao coração de muitos. Que Deus e Jesus possam estar no coração de cada um de nós. Peço vibrações para nossa irmã Ana Lúcia, nosso irmão Marco Antônio, a família de Ana Lúcia e Marco Antônio, dirigentes da nossa casa, do CETRELV, que nesse momento passam por um período um pouco mais complicado, com a Covid, afetando a família. Que os bons espíritos possam, enfim, trazer o bálsamo, a energia revitalizante, a energia que renova as células de proteção de cada um, para que eles possam vencer mais essa etapa de aprendizado, porque tudo que nós passamos em nossa vida é um aprendizado. E que eles possam, enfim, com esse bálsamo, com essas energias que nós aqui emitimos, receberem essas energias balsamizantes para vencer mais essa etapa e logo estar junto conosco, trabalhando, servindo na seara do Mestre Jesus, lá na nossa casinha, no CETRELV. E agradecidos, então, a toda essa espiritualidade, a Jesus e aos nossos mentores e guias, iniciamos os trabalhos da noite de hoje com a prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne e libertação, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Um bom estudo para todos nós, que assim seja.
Para quem não tinha visto ainda, uma boa noite. Vamos continuar, então, hoje o nosso estudo do capítulo 8. Nós vamos retomar de um trechinho, um pouquinho antes da manifestação mediúnica da nossa irmã Celina, para a gente não perder aquele, vamos dizer assim, o fio da meada, né, de como a gente estava, né? Como eu já havia conversado um pouquinho antes de iniciar, né? A semana passada nós trabalhamos naquele interregno do tempo, da chegada do espírito no local de trabalho até o início da manifestação. E percebemos que, como muitos nos narram, nas sessões mediúnicas, esse período é importantíssimo, porque normalmente eles chegam muito revoltados, muito bravos, e encontram naquele ambiente harmonia, docilidade, carinho, que faz com que eles quebrem um pouco aquele gelo, aquela dureza, para que eles possam ali receber essa palavra amiga, esse conforto de coração, e ali eles vão receber. Então, esse período ele é importantíssimo e ele antecede todas as manifestações mediúnicas. Alguns, inclusive, ficam por um período, às vezes, um pouco mais elástico de tempo, enquanto outros o período é um pouco menor. Lógico, as necessidades de cada um é que vão ditar o espaço de tempo, esse interregno de tempo, em que ele ali vai, naquele ambiente, como eu já disse, preparado, tranquilo, equilibrado, por isso todos os médiuns ali vibrando, orando, estabelecendo aquela sintonia, né? Ali vão meio que minando as forças do espírito para que ele possa, enfim, abrir o seu coração e oferecer as condições para o atendimento. Eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente poder continuar a partir de um ponto que eu achei interessante. Esse ponto é são 2 slides antes de eu ter parado a semana passada. É um comentário que está na obra a Desobsessão, uma obra, inclusive, do próprio espírito André Luiz, de psicografia de Francisco Cândido Xavier com Valdo Vieira. Essa obra é interessante porque Chico psicografava as páginas pares e Valdo as páginas ímpares. Depois, no final, juntava e o livro estava pronto. Então, é uma obra bem estruturada, bem interessante. Esses 2 médiuns realmente possuíam uma sintonia muito fina, né? André Luiz, no capítulo 18 dessa obra, com o título de Isolamento Hospitalar, do livro Desobsessão, essa obra que eu citei, assevera: a desobsessão abrange em si uma obra hospitalar das mais sérias. Compreenda-se que o espaço a ela destinado, entre 4 paredes, guarda a importância de uma enfermaria, com recursos adjacentes da espiritualidade maior, para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. Ou seja, o local em si ele tem que ser preparado. Por isso que nós cansamos de dizer, inclusive durante o período que nós ficamos aí no isolamento social, né, a gente sempre falou muito, né, a respeito de que as pessoas não deveriam fazer trabalhos mediúnicos em casa. Gente, eu não estou conseguindo ver se vocês estão no ar. Está tudo bem? Alguém poderia só me dar um toque? Pode ser até verbalmente, porque Tudo não... bem, Tá tudo ok, bem. tá ok. Desculpa, gente. Oi, tá tudo bem. Continuando na mesma hora, o amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. Daí nasce o impositivo de absoluto isolamento hospitalar para um recinto dedicado a semelhante serviço de socorro e esclarecimento, entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada, de preferência, no templo espírita, ao invés de ambientes outros, de caráter particular. Isso é uma coisa muito séria, tá, gente? Os locais podem depois oferecerem problemas. Mais adiante, a gente vai voltar nesse tópico, porque o Aulus ele vai tocar lá no capítulo 10, ele vai falar explicitamente sobre isso, e ele vai, inclusive, trazer um problema. E aí a gente volta novamente nesse aspecto. A sugestão de leitura para isso é o livro Libertação, André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 11, Valiosa Experiência. É um
é um médium que trabalha com mediunidade sem Jesus, num local não apropriado ao exercício do trabalho mediúnico. E tanto que o local em si é muito bem descrito pelo nosso irmão Gúbio e as características do local. Há um processo vampirítico ali muito forte. Então, é muito interessante ler esse capítulo para você ter uma ideia de como isso ocorre quando o local não é previamente preparado para isso. Tá? Retornando ao livro, né? Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas radiações solares. O Sol, as radiações da luz que vêm do alto, elas meio que destroem, dissolvem, diluem essas irradiações que nós mesmos provocamos com os nossos pensamentos. As informações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Alguém que esteja orando, alguém que esteja cantando um salmo, alguém que esteja praticando perdão. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, afeições e descargas elétricas, os raios. Eu comentei na semana passada que há inúmeras obras que falam a respeito disso, das descargas atmosféricas e da queima, né, da forma pensamento. Sugeri, inclusive, uma leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, O Fogo Purificador. O comentário, inclusive, fala sobre isso, eu li isso a semana passada, e é por isso que eu estou passando um pouco mais rápido, para a gente não perder muito tempo, apenas para a gente dar um início, né? O espírito é um ser individualizado que possui vibrações próprias, cuja natureza vai depender do seu estado evolutivo. Assim, cada um de nós formamos uma psicosfera à nossa volta, resultante das nossas qualidades já adquiridas e das imperfeições às quais não logramos ainda nos despojar. Ou seja, aquilo que alguns médiuns videntes veem, aquele halo de luz que é formado em volta de nós, tá? Aquilo ali é um campo mental e que é a nossa psicosfera, é o nosso corpo mental, né? E isso todos nós possuímos. E é nesse campo mental que você tem ali gravadas, né, as qualidades já adquiridas e as imperfeições que ainda não conseguimos despojar. E isso é possível, né, de visualizar nesse campo mental. Uma assembleia mediúnica, como acentua Kardec, livro dos médiuns, é o resultado do teor vibratório emanado de cada um dos seus componentes. Por sua vez, quando se trata de uma reunião séria e com fins nobres de auxílio aos necessitados, o plano espiritual superior, através dos mentores responsáveis pelo trabalho, atua no sentido de purificar o ambiente espiritual do local, impedindo a atuação de entidades perturbadoras. Esse texto é sem referência bibliográfica, porque é uma conclusão própria daquilo que nós já lemos, né? Não sei porque eu não estou conseguindo ver. Agora eu consigo. No mesmo sentido, os espíritos encarnados do controle das forças da natureza, com suas irradiações positivas, à semelhança dos mentores das assembleias mediúnicas, promovem em escala muito mais ampla a limpeza ambiental do planeta, de que nos fala Aulus, eliminando os miasmas produzidos pelas baixas vibrações daqueles que ainda permanecem em estado de sofrimento, como a luz que dissipa a escuridão e a feição de descargas elétricas, exatamente como citada pelo Aulus, né? Essa energia superior faz desintegrar esses miasmas deletérios, formas, pensamentos, que param sobre o solo terreno. Sugestão de leitura, o livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 10, O Fogo Purificador. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e André Luiz. Novamente, é um texto sem referência bibliográfica, é uma conclusão própria à frente de tudo aquilo que nós já lemos e estudamos. Como eu disse, muitos livros trabalham referentes a essa limpeza que ali, aqueles raios que fazem aquela troca entre as nuvens, né? Queimando essa forma de pensamento, queimando essas energias deletérias. O formato disso, como isso se dá no mundo espiritual, é muito, muito bem descrito nesse capítulo 10, O Fogo Purificador, da obra
de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. A leitura ali ela é extremamente esclarecedora e diz como isso se dá. Tanto que o Lar Fabiano de Cristo é uma casa transitória, exatamente como é descrito no livro Obreiros da Vida Eterna, e ela é transitória porque ela muda de região para região, quando uma região está muito carregada dessas formas de pensamento, desses miasmas deletérios, a casa se desloca para outra região e ali há esse, entre aspas, nome dado por André Luiz, fogo purificador, que nada mais é que são essas descargas que são ali realizadas que queimam esses miasmas, essas formas de pensamento. Então, é um dos processos que é utilizado naturalmente no plano espiritual e que também reflete-se aqui no mundo físico com as descargas atmosféricas, também trabalhada em inúmeras obras que falam referentes a isso. Retornando ao nosso livro, e aqui é onde nós paramos na semana passada. Aulus. E compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, Celina, por que trouxeram esse nosso irmão para médium, que nem André Luiz ficou preocupado, né, nós vimos na semana passada, pô, é a melhor médium da casa, vai colocar justamente perto dela, né? Mais ajuda quem mais pode, né? Nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio dessa hora, é a mais preparada. Indicando-a, exclamou, observemos, a médium desvencilhou-se do seu corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo, isso é o sonambulismo, e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Na próxima foto nós vamos ver isso. Lembre-se que Aulus já tinha dito, e André Luiz já tinha descrito, olha, em volta da Dona Celina, nós vemos uma aura brilhante, diferenciada. O projeto Imagem, ele nos traz uma ideia de tudo que nós falamos até agora. Se vocês olharem, temos ali aquele que está com a Zohag na mão, que é o irmão que vai ser atendido. A Dona Celina é aquela que está sentada ao corpo físico e ela se desvencilhou. Ela, vamos dizer assim, ela está no estado de emancipação da alma, seguindo a codificação kardeciana, ou melhorando, para a gente compreender um pouco melhor, em desdobramento, né, sonambúlico, ela se separou, ela está ali, ó, e ela aparece ao fundo, ligada ali apenas pelo cordão de prata. Não sei se vocês conseguem notar, mas o corpo perispíritico dela carrega consigo a sua aura, e ela tem como se fosse em volta dela um esbranquiçado um pouco maior da qualidade da aura que ela possui. Atrás nós vemos ali aquele que está ali de barba, é o irmão que é o irmão Clementino, né? Que é o espírito dirigente. E aquele outro senhor que está sem barba ali ao lado, é provavelmente, porque não está descrito no livro, mas é provavelmente algum outro irmão trabalhador da sessão e que ali está auxiliando o Clementino para que o irmão possa se aproximar da médium e ali ser assenhorado do corpo da médium para o trabalho mediúnico. Esse trabalho mediúnico, ele é inconsciente. Então, ele meio que ele se assenhora provisoriamente, né, do aparelho mediúnico da médium para fazer a manifestação. É uma manifestação bem diferenciada, mas muito interessante. Comentários sobre psicofania sonambúlica ou inconsciente. Isso tudo tirado do livro dos médiuns, tá, gente? O médium se desvencilha do corpo físico em decorrência do desdobramento, linguagem kardeciana e emancipação da alma, também chamado de estado sonambúlico, livro dos médiuns, por se encontrar em estado de transe profundo ou sonambúlico. Nesse estado, o comunicante se utiliza mais livremente dos implementos físicos do médium, do medianeiro, pelo que a sua comunicação é mais fiel e isenta de interpretações, em baixíssima interferência anímica, muito pequena, mas há interferência anímica, principalmente por causa dos hábitos que o médium possui, da parte do médium. É comum, nesse caso, observar a afinidade que o espírito retrate também com maior ou menor nitidez o tom de voz, as maneiras e até mesmo seu aspecto físico característico, transfiguração mediúnica. Médiuns semiconscientes e inconscientes normalmente têm esse tipo de transfiguração. Mudança de tom de voz, uma voz às vezes
que não é característica do médium, ele não tem aquele timbre de voz, muda realmente, uma mudança bastante significativa. Às vezes, a forma de se manifestar, se ele dá liberdade, se o médium dá liberdade das mãos, às vezes a forma não é a comum daquele médium, e às vezes até o aspecto fisionômico do rosto muda, um aprofundamento, às vezes, das órbitas, um, um, um aumento um pouco da glote aqui, da garganta. Sempre, se você olhar fixando, você percebe que há algumas mudanças. É normal, isso é considerado, dá-se o nome disso de transfiguração mediúnica. Médiuns semiconscientes e inconscientes, esse tipo de situação, ele é muito corriqueiro, acontece muitas vezes. A gente vai ver isso com praticamente em todas as manifestações do inconsciente, isso é quase comum, né? E do semiconsciente em muitas delas. Se o comunicante é um espírito de inteira confiança do médium, esse se afasta tranquilamente, cedendo-lhe o campo somático, o corpo físico, como quem entrega um instrumento valioso às mãos de um artista emérito que o valoriza. Quando, no entanto, o irmão que se manifesta se entrega à rebeldia ou à perversidade, o médium, embora afastado do corpo, age na condição de enfermeiro vigilante, que cuida do doente necessitado. Esse controle é pacífico. Vou até ler de novo. Esse controle é pacífico, porque a mente superior subordina as que lhe situam à retaguarda nos domínios do espírito. A superioridade moral do médium é incontestável. Ou seja, superioridade moral impõe respeito. Respeito pelo uso, respeito pela presença, respeito pelo local, respeito pela fala. Isso, muito da superioridade moral do médium, está na existência de que ele possui bons hábitos. Ou seja, se ele é um médium, se ele é uma pessoa no dia a dia, médium, todos nós somos, no dia a dia, uma pessoa que não usa a palavra de baixo escalão, uma pessoa que não mente, uma pessoa que trata bem as outras pessoas, que ele, na medida, é bom, generoso, caridoso, isso é hábito dele. E aquele que se assenhora por aquele momento para uma manifestação mediúnica, ele segue os critérios desses hábitos que constituem a superioridade moral. Ou seja, ele ali, ele se sente como que constrangido a não utilizar de maneira inadequada do espaço e do momento em que ele se encontra. É como se ele se sentisse dentro de um local em que ele fala assim, meu Deus, alguém aqui está me fazendo uma caridade tão grande, isso está tão belo, eu vou preservar isso. Eu não vou me manter em ordem aqui, eu não vou contra isso daqui. Isso aqui está tão bom que eu não vou destruir. É uma superioridade moral muito forte, isso, muito forte. Quando se trata de uma entidade intelectualmente superior ao médium, porém degenerada ou perversa, a fiscalização corre por conta dos mentores espirituais do trabalho mediúnico. Ou seja, eles também estão ali e estão vigiando. Ou seja, se há um desequilíbrio, eles mesmos podem interferir. Textos sem referência bibliográfica, trata-se de uma união de um monte de textos da codificação tirada do livro dos médios, com uma conclusão própria. Praticamente são 2 capítulos, o 12, o 13 e o 14, que falam sobre isso, e eu tirei algumas partes ali que eu achei interessante e elaborei esse texto. Retornando, André, Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele gênero de tarefa, ou seja, a Celina é uma médium que já está tão acostumada a esse tipo de trabalho, que ela mesma é que conduz o espírito para ali se assenhorar do seu corpo físico momentaneamente e ali receber a oportunidade de um esclarecimento. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a solícito, né? Ou seja, vocês viram naquela figura, né? Tinha ali o Clementino, aquele senhor que estava ajudando, e ela mesma ali de braços abertos conduzindo, né, o irmão, né? Como uma mãe, né?
A nobre senhora fitou o desesperado visitante com simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-se a senhorear o veículo físico, o seu corpo físico. Olha que amor, né? Isso é... Gente, isso desmonta qualquer um, por isso que fica tranquilo. Essa superioridade moral ela é tão nobre, tão intrínseca, que não tem como, sabe? Então, em sombra, qual se for atraída por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se a ela instintivamente, auxiliado pelo guardião que o trazia. Sentou-se com dificuldade, afigurando semi-intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Ou seja, ele, como se ele tomasse conta daquele corpo ali, provisoriamente, né, aquela ligação provisória, para que ele pudesse ali se manifestar. Mas ele sentindo, né, ele sente esse carinho, esse acolhimento, né? Realmente é bem diferenciado, né? E aí André pensando consigo mesmo, né? É um pensamento, tá, gente? Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, lá no capítulos 6 e 7, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada mãezinha, tal a devoção afetiva para com o hóspede infortunado. Olha as diferenças, né? Lá era uma enfermeira, uma médium consciente, que ficava tomando conta do aparelho mediúnico que estava ali sendo utilizado e que a transmissão era feita para ela, pensamento mente a mente, e verbalizada ali pelo aparelho mediúnico, ou seja, uma ligação mental em que ela ali poderia, uma palavra não própria para o local, substituir uma palavra, ou seja, ali existia um conceito anímico um pouco maior. Inclusive, se a comunicação fosse uma comunicação, nós vimos lá, fosse uma comunicação mais elevada, se ela não tivesse condições de compreender o que estivesse mentalmente sendo passado para ela, como ela ia colocar isso? Ela ia colocar a partir da sua base de conhecimento. Tanto que nós trabalhamos bastante sobre esse aspecto, que o médium consciente ele precisa estudar, ele precisa ter um bom cabedal de conhecimento, uma boa base filosófica, científica e cultural, para que ele possa ali, recebendo o pensamento que ali está sendo passado, né, ele possa ali verbalizar, trazer aquilo com a maior fidelidade possível, né, sendo o mais passivo possível. Isso nós estudamos bastante no capítulo 6 e 7, a gente não precisa voltar nisso, né? Agora, aqui, a gente percebe que é diferente. A dona Celina aqui, ela é uma abnegada mãezinha, ela realmente abraçou aquele irmão, né? Dela, Celina, partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, o recém-chegado, e, em vista disso, não obstante senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Estava ali, tranquilo, utilizando dos recursos do aparelho, da médium, completamente, só que ali é senhorado por essa superioridade moral que ela é irresistível. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que, em vão, procurava dilacerar, procurava quebrar. Projetava de si estiletes de treva que se fundiam na luz dela mesmo, da dura Celina, com que Celina, alma, o rodeava. Aquela aura mental quebrava todos aqueles raios, tudo. Dedicada. Tentava gritar impropérios, insultos, mas de balde, em vão. Não tem nem como, né? Ele ali totalmente assenhorado, totalmente ali conduzido. A médium era um instrumento passivo, no exterior, por fora. Entretanto, nas profundezas do seu ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, intransferível dela, conquistas dela, Celina, que ela introjetou, a construção do reino de Deus, dela, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Como eu falei, construção dela, ela é dessa maneira. Então, mesmo ele se assenhorando, ele não consegue, porque há essa superioridade moral, há essa restrição que ali o próprio meio que ele está se utilizando oferece, não tem como. E aí, realmente,
ela abre a boca e oferece ao irmão a possibilidade da manifestação psicofônica. E a partir desse momento, tudo que nós vimos até agora, esses poucos minutos que nós falamos, ele está naquele processo de, vamos dizer assim, aproximação e estabelecendo sintonia, contato. Estabelecida a sintonia, estabelecido o contato, agora a manifestação psicofônica inicia-se. E ele, através da boca dela, né, ele começa a se manifestar. Eu sou Maria José. José Maria. Chamava o visitante irritadíssimo, enfileirando outros nomes, com o evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Amontoava reclamações, espalhava reprimendas e revoltava-se irritado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferiam junto de nós. Achava-se como que encarcerado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero, como ele mesmo. É aquilo que eu disse, né? Essa condição moral, essa superioridade moral, esse trabalho realizado de antemão, antes dele se aproximar, estabelecer essa sintonia com ela, todo esse preparatório o conduz já numa condição mais tranquila, uma condição um pouco mais, menos rebelde. Ele ainda estava rude e áspero, mas já diferente do momento em que ele havia chegado. Ele já estava ali numa situação já um pouco mais tranquilo, um pouco mais, com a mente um pouco mais aberta, para que pudesse realmente ali estabelecer o primeiro diálogo. É um processo natural. E isso que ele está descrevendo aqui, André Luiz está descrevendo, é algo tão natural que você, um dia, estiver trabalhando numa reunião mediúnica de desobsessão, isto aqui é completamente natural. Você vai ver em praticamente todas as manifestações mediúnicas de espíritos obsessores que se manifestam por um médium através da psicofonia, seja ele semiconsciente, consciente ou inconsciente, esse processo, gente, ele é assim natural dessa maneira. Exatamente como está descrito aqui. É muito difícil ver algo diferente disso. Normalmente é isso que está sendo descrito aqui. Não tem nada que eu possa dizer ao contrário. É isso que eu vejo em todos os anos de trabalho, sempre foi o que eu vi. Comentário da influência anímica, lá do Livro dos Médiuns, na pergunta 223. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra? Isso continua. O espírito do médium é um intérprete porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação e porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância, na ponta do fio, uma pessoa inteligente que recebe e comunica. Uma nota de rodapé, José Herculano Pires, que traduziu a segunda edição francesa do Livro dos Médiuns, diz que, isso é importante, por isso que eu fiz esse comentário, o papel do médium nas comunicações é sempre ativo, seja o médium consciente ou inconsciente, intuitivo ou mecânico. Dele sempre depende a transmissão e sua pureza. O bom médium, portanto, é aquele que transmite tão fielmente quanto possível o pensamento do comunicante, interferindo o mínimo que possa no que este tem a dizer. Isso é o que nós falamos normalmente de influência anímica do médium, ou seja, é aquele que é o mais passivo possível, que influencia o mínimo possível. Aqui a nossa irmã, a influência dela é praticamente inexistente. É apenas a superioridade moral dela e os próprios hábitos que constituíram ela, o ser dela, que está nesse momento assenhorado e sendo usado por ele, é que trazem esses conceitos, mas é basicamente só isso. Não há uma influência nenhuma. Isso é muito interessante. Richard Simonetti, em seu livro Mediunidade, Tudo o que você precisa saber, ele nos diz o seguinte: o médium não é um telefone. Ele capta o fluxo mental da entidade e o transmite, utilizando os seus próprios recursos. Vimos lá nos capítulos anteriores da obra, não vamos voltar mais nisso. Se o animismo faz parte do processo mediúnico, sempre haverá um percentual a ser considerado, que não é fixo, já estudamos também, mas variável, envolvendo o grau de desenvolvimento do médium, ou seja, quanto mais ele
ele vai exercitando a faculdade, mais essa faculdade vai sendo desenvolvida, mais passivo ele vai ficando. Não só do exercício, isto só não basta, mas também da reforma, ou seja, da construção, da edificação do reino de Deus, que ele faz em si próprio e que vai em si gerar os hábitos que mesmo durante uma manifestação inconsciente ou semiconsciente, propiciará que o comunicante esteja ali dentro de umas regras de conduta que condizem com aquilo que o meio, que é o trabalho de esclarecimento, ali se propõe. Então, não é apenas o desenvolvimento intelectual, este também é importante, mas o desenvolvimento moral da edificação, construção do reino de Deus no coração de cada um de nós. Se utiliza muito o termo reforma íntima, né? A Federação Espírita Brasileira, ela está tentando conscientizar as pessoas que a reforma íntima, esse termo reforma, ele é um termo que ele pode suscitar algumas dúvidas, porque Jesus sempre falava sobre a construção, a edificação do reino de Deus no coração das pessoas. E essa é uma construção, uma edificação, e não uma reforma. Então, o termo, por isso que às vezes vocês me pegam falando reforma, eu uso muito pouco. Eu uso normalmente construção, edificação do reino de Deus, que eu quero ficar o mais próximo possível do que está no próprio Evangelho, né? Que o Evangelho em si, se você pegar todo o Evangelho, Marcos, Mateus, Lucas e João, em nenhum lugar aparece o termo reforma, mas sempre construção, edificação do reino de Deus. Então, para ficar mais fiel ao próprio Evangelho, é por isso que toda hora vocês me pegam falando edificação, construção do reino de Deus, e não falando reforma íntima. A reforma íntima, tudo bem, se vista como algo que está construindo, está melhorando, sem nenhum problema. Mas eu quero ficar um pouco mais fiel ao próprio Evangelho, como a própria federação tem pedido para os oradores espíritas evitarem, né, o termo reforma íntima e ficarem mais fiéis ao próprio Evangelho do Cristo, trabalhando na construção, na edificação do reino de Deus, que é uma construção pessoal de cada um de nós. Então, eu, como li isso no comunicado da FEB, já tem algum tempo, para os oradores espíritas, eu achei importante eu mesmo me policiar, não utilizar, ou procurar utilizar menos, né, a expressão reforma íntima, não que eu não a utilize, né, mas quando é um estudo que nem esse, eu prefiro mais me ater aos conceitos do próprio Evangelho, ficar mais dentro do próprio Evangelho. É vamos dizer assim, um parênteses, né, que eu estou colocando aqui, e que é importante só para a gente perceber por que eu estou usando isso em vez de utilizar o outro termo, né? Retornando, né, André Luiz, aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, ou seja, como se ele tivesse ali assenhorado do corpo físico dela, né? Tão espontâneo e tão natural que não consegui conter as perguntas que me aconteciam rápidas do pensamento, né? Ele está pensando com ele mesmo. Agora é interessante, Aulus, ele é ministro do nosso lar, óbvio, né? Então que Aulus sintoniza esses pensamentos e conforme André Luiz vai pensando, Hilário vão pensando, Aulus já vai respondendo. Isso é natural. O livro é bonito nesse aspecto, né? De ver como Aulus, ele já na condição espiritual em que ele se encontra, ele sintoniza esses pensamentos dos irmãos que estão ali ao lado. Então, eles estão pensando e Aulus já está projetando. Assim que termina o pensamento, ele vai falar, não precisa nem falar, não. Já vai a resposta, né? A mediunidade falante em Celina era diversa, diferente, né? Eugênia e ela haviam desligado da veste carnal durante o trabalho, porque a primeira, Eugênia, se mantivera preocupada, qual enfermeira inquieta, enquanto que a segunda, Celina, parecia devotada, tutora, protetora do irmão dementado, seguindo com cuidado de mãe. Por que numa delas a expectação atormentada e na outra serena confiança? Ele está pensando consigo próprio, ele não fez a pergunta. Desculpando-nos a condição de aprendizes, ou seja, Aulus percebendo, né, que são aprendizes, né, e sintonizando o pensamento deles, Aulus passou a esclarecer-nos enquanto Clementino e Raul Silva
amparava o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. E aí, Aulos? Celina, explicou o bondoso, é sonâmbula perfeita. Eu quis grifar isso, gente, porque é muito raro encontrar uma sonâmbula perfeita. Na casa onde eu trabalho, lá na CEIC, nós temos ali a G, ela é uma sonâmbula perfeita. Temos alguns outros médiuns que eu conheço, não vou citar nomes, eu só citei o nome da G porque ela é uma sonâmbula perfeita. E são raríssimos, são muito raros. São médiuns em missão, né? Então é muito difícil, né? A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação decorrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede, espírito que a ocupa. O espírito está falando direto por ela, totalmente direto. É algo assim muito diferente. Isso aqui é bem diferente. É uma sonâmbula perfeita. A espontaneidade dela é tamanha na sessão, no oferecimento de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, do corpo físico. Ela se desliga no momento que ela quiser. Ela simplesmente, quando percebe que estão trazendo ali um espírito para se comunicar a partir dela, ela se retira, assim como se fosse algo assim, corriqueiro, sabe? É aquilo que, aquele estado de emancipação da alma, o sonambulismo, eu vou dar uma saidinha, e pronto, saí. Esse é o caso dela. Ela se desliga de uma maneira automática do corpo físico, ela sai tranquila, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Ou seja, ela sai e deixa o aparelho completo. Ela sai com o seu perispírito, carregando consigo toda a sua bagagem, deixa o aparelho, o corpo físico tranquilo. Não tem nenhum problema. Sua posição medianímica é de extrema passividade, ou seja, o que vai ali ocorrer é totalmente verdadeiro, não tem parte anímica nenhuma. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si na exteriorização da própria personalidade. Ele vai ali se manifestar de maneira patente, como ele é mesmo. Isso, agora tem um porém. Eu adoro as conjunções adversativas. Isso, porém, não indica que nossa irmã deve estar ausente ou irresponsável. Ela não está. Lembra que ele falou que está totalmente ligado no perispírito dela, totalmente ligado por raios invisíveis que ali assenhoram todo o trabalho? Ela está tomando conta de tudo. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime qual se fora frágil protegido de sua bondade. Isso é lindo demais. Atraiu-o a si, exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado, alucinado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pode resistir. Simplesmente se submete. Permanece assim agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe se situam na retaguarda nos domínios do espírito. Ou seja, a superioridade moral é tamanha que o espírito simplesmente se submete. Eu lembro eu até citei já, aquele estudo do endemoniado gadareno, em que Jesus desce do barco, né? E ele, ali o irmão que está ali, possesso, né? Ele se apresenta, né? E Jesus pergunta, quem tu és? Ele diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Legião, aí são mais de 100 que estão ali com ele, muito mais de 100, né? E todos eles se submetem de maneira pacífica, tranquila, e se retiram. Com a palavra de Jesus, simplesmente eles se retiram. Ou seja, a mesma coisa acontece com aquele que, na descida do Monte Tabor, aquela criança que os discípulos ali dele não conseguiram, né, trabalhar com aquele irmão, com aquele obsessor, e ali Jesus, um diálogo tranquilo, ele simplesmente convida, né,
A tradução ali é muito triste, né? Porque na língua hebraica, aquele que é traduzido como expulsa, né? Na verdade, é um convite. A tradução correta do hebraico para o português seria uma expulsão no sentido de convidá-lo. Olha, você está sendo convidado, você deve. Mas essa expulsão, que é ali traduzido como expulsão, ela está nesse sentido de que a mente superior subordina as que lhe se situam na retaguarda os domínios do espírito. Quando ele fala retira-se, ele se retira naturalmente, sem falar nada, sem constrangimento, ele simplesmente se retira. Simplesmente se retira. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio efetuoso da missionária. Eu quis aqui grifar missionária, porque esse é o médium em missão, que lhe dispensa amparo assistencial, e impelindo a obedecer-lhe, receber-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra, mas em respeitosa atitude. Essa é uma manifestação muito diferenciada. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva, o doutrinador, conseguia franco progresso na doutrinação. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas réstias de luz, alguns feixes de luz, algumas fagulhas de luz no sentido de entendimento, tá, gente? Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição perguntando. Opa, agora temos as perguntas do Hilário, que são muito boas. Embora seja preciosa, auxiliar, como vemos, não se lembrará a dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Olha que bela pergunta, né? Ela é uma médium inconsciente. A resposta meio que clara, né? Aulos. Se quiser, poderá recordá-los com esforço. Com esforço. Mas, na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. A superioridade moral dela é tão grande, gente. Ela está numa condição moral, intelectual tão mais avançada. Qual seria o objetivo de reter isso? Nenhum. Nenhum. Olha, médiuns inconscientes que eu conheci, a grande maioria, eu diria 100%, porque inconscientes mesmo, 100%. Você pergunta, você lembra daquilo que você estava falando, daquilo que você fez? Normalmente a resposta, eu não lembro de nada. Obviamente que, como o Aulus aqui mesmo disse, né, com um pouco de esforço, possivelmente poderia, como num sonho, né, pegar algumas reminiscências, alguns pontos que tenham ali ficado reminiscentes, porque, logicamente, está no próprio pensamento, né, foi manifestado, ou seja, ficou impresso no pensamento, aquilo está no arcabouço de informações vivenciais daquele espírito. Temos inúmeras vidas, imagine o conteúdo que nós temos no nosso, vamos dizer assim, no nosso local de armazenamento, né? Não vou usar uma palavra HD, porque essa palestra pode ser ouvida daqui a muitos anos, né? E a pessoa vai falar, nossa, isso aí já não existe há muito tempo, hoje é SSD, né? Mas nosso local de armazenamento, imagine o tamanho disso, né? Para guardar tudo isso. Agora, nos importa lembrar do tempo que nós vivemos lá na pré-história, no mundo primitivo? Não tem nada lá que possa ser importante. Aqui é a mesma coisa, né? O que importa para ela? Não tem sentido nenhum. Para ela não teria nenhum sentido. Então, só com muito esforço, mas sem sentido. Sem dúvida, ponderou meu colega. Observamos singular diferença. Aqui, novamente, Hilário, né? Então, Hilário, sem dúvida, ponderou meu colega. Observamos singular diferença entre as duas médios que entraram em transe. Tenho a ideia de que a psicofonia consciente da dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos, ao passo que a dona Celina, essa inconsciente, embora vigiando o companheiro que se comunicava, deixava-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de interferir a tempo em qualquer circunstância menos agradável,
não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Ou seja, não seria preferencial médiuns conscientes em vez de um médium inconsciente que precisa ter todas essas qualidades que eu acabei de colocar, evolução moral, intelectual, domínio de si própria, todo esse trabalho, não seria melhor, preferível as faculdades de Dona Eugênia? E a resposta também não poderia ser outra. Aulos. Sim, Hilário, você tem razão, com certeza o médium consciente. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem, porque em mãos desavisadas isso pode gerar grandes prejuízos, enormes prejuízos. Então, é um caso muito de se pensar, muito de se pensar. A psicofonia inconsciente, e isso agora o Aulus esclarecendo, porque agora nós vamos caminhar um pouco mais nesse esclarecimento. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, eu vou ler de novo, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão. Capítulo próximo, possessão. Vai ser feito pelo nosso irmão Roberto Martins. É um capítulo imperdível. Vale a pena. Pode levar à possessão. Sempre nociva. E que, por isso, apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Vamos entender um pouco mais sobre isso no próximo capítulo. Hilário refletiu, ou seja, pensou consigo mesmo, um momento e tornou a considerar consigo mesmo. Aqui vemos a médium fora do corpo físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Olha, a pergunta é bem legal, tá? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium. Ele falou intelectualmente. Ele não falou intelectualmente e moralmente. Percebam, a pergunta ela se restringiu a uma característica intelectual. Vou ler de novo. Hilário refletiu consigo mesmo e tomou a considerar. Aqui vemos a médium fora do corpo físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Ótimo, estamos vendo esse trabalho. Mas, e se fosse ao contrário? Se estivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Pergunta muito bem feita, né? Um comentário sobre possessos. Lembrem que na anterior aqui, eu deixei em verde, né, levar à possessão. Eu vou fazer apenas um comentário sobre possessos, porque isso é próxima semana. Trabalho do nosso irmão Roberto Martins. Está muito bacana, já dei uma olhada nos slides dele. Ficou muito legal. E, gente, a gente vai aprender muita coisa com isso, tá? É um trabalho muito interessante. Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Possessos, questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal de uma pessoa viva, seu corpo físico? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Resposta dada pelos espíritos que compõem a pleiade do espírito de verdade. O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se, o espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que esse terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Não há essa possessão que tomou conta. Ali são espíritos que estão ali obrando em conjunto. Identificam-se e se encontram ali com sintonia e se encontram ali, de certa maneira, ligados. Isso vai ser objeto da gente conversar semana que vem. Nosso irmão Roberto Martins vai partir daí. Eu só vou trazer a pergunta.
Agora, semana que vem, a gente vai falar de processos. E aí, Aulus vai trabalhar exatamente com um irmão que está passando por esse processo. Um processo em que ali eles estão meio que em estado simbiótico, unidos num estado meio que simbiótico. A possessão é um estado quase que simbiótico. Isso vai ser muito interessante, porque nos vai fazer refletir muito sobre a epilepsia, mas a gente precisa tomar muito cuidado, e por isso que eu acho importantíssimo que o Roberto, como médium, trabalhar, como médico, trabalhar sobre isso, porque nós não podemos simplesmente chegar e falar todo aquele que passa por um ataque epilético está sobre um processo de vampirismo espiritual, subjugação espiritual ou uma possessão, uma subjugação simbiótica. Não, não. Existem casos e casos. Tudo tem que ser muito bem analisado. E por isso a área médica deveria e deve trabalhar em conjunto com os trabalhos espirituais. Mas o ideal é sempre trabalhar em conjunto. É sempre trabalhar em conjunto. Não se pode afirmar que aquele que passa por um ataque epilético está sob um processo de possessão. Isto nem sempre é verdade. Então, trabalhar em conjunto os médicos e a área médica ali ajudando aquela pessoa que está passando por um processo desse porte, junto com um trabalho espiritual, seria o melhor trabalho, com certeza. Agora, nunca só, não, só um processo espiritual, então vai tratar no centro espírita. Às vezes o problema é físico, e você leva ele para tratamento no centro espírita, você está praticando um desserviço. E trabalhando só com o auxílio médico, vai ter resultados? Sim, vai ter resultados, mas os resultados poderiam ser melhores se trabalhados juntos com o centro espírita. Isso no caso de haver uma possessão, de haver realmente ali uma obsessão ferronha sendo exercida sobre aquele irmão. Tudo isso, gente, semana que vem, tá? Semana que vem vocês vão ver que é um trabalho muito legal. Só que a pergunta nossa era, Hilário refletiu um momento e tomou a considerar. Aqui vemos uma médium fora do corpo físico, dominando mentalmente uma entidade que lhe é inferior. Mas, e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhoreando mentalmente a médium? Pulando o comentário. Nesse caso, Celina seria naturalmente controlada. Natural. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, ele perguntou de uma entidade intelectualmente superior. Ele não falou que ela era moral, que ela tinha moralidade. Então, a resposta do Aulus, ela é linda porque ela cobre os dois campos. Ela fecha os dois campos. Nesse caso, Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, que você disse, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização ocorreria por conta dos mentores da casa. E percebendo a ausência moral, iriam retirá-lo. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, ou seja, conhecimento e virtude intelectual e moral. Percebem como o Aulus, ele viu que a pergunta não estava bem feita. A pergunta estava restringindo a somente conhecimento intelectual. E a resposta do Aulus, todas as respostas, gente, no livro, daqui para frente, todas elas têm uma profundidade linda, porque você percebe, quando você lê a resposta, você percebe que a pergunta não foi bem feita. A pergunta estava restringindo, e essa pergunta ela estava restringindo. E o Aulus, o ministro do nosso lar, né, pegou ali a minudicência e falou, não, eu vou dar uma resposta que vai trabalhar com todo o aspecto, não só com a pergunta, uma intelectualmente superior, não. E aí ele dá a resposta, né? Nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização ocorreria por conta dos mentores da casa. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apaziguar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. E aí, transcorreria com tranquilidade. O instrutor
Ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a renovação, para a remoção de José Maria, que algo renovado, após toda essa conversa entre Raul Silva, ali também assenhorada pelo Clementino, que ali, nesse conjunto, iam esclarecendo, iam apresentando, iam ali elucidando as dúvidas do nosso irmão José Maria, que algo ali já renovado, principiava a aceitar o serviço de prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Isso é importantíssimo, porque chegando nesse ponto é quando o coração abre. E abrindo o coração é o momento de renovar, recomeçar, reconduzir. E aí esse é o grande momento, né? Esse é o grande momento. E ele encerra. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em uma organização socorrista distante. Eu quis grifar a palavra distante, porque aí, esse local onde André Luiz Hilário e o nosso irmão Aulos estão ali trabalhando, ele é uma equipe socorrista mediúnica. Ele é um pronto-socorro, mas ele não é um hospital espiritual. Diferente da nossa casa, ali o CEPELV, que ele é um pronto-socorro e um hospital espiritual, aqueles que são atendidos ali nas salas de desobsessão, eles já são conduzidos diretamente após o atendimento ali no pronto-socorro espiritual, eles já são conduzidos diretamente para o hospital espiritual, que é um anexo da nossa casa. Mas uma coisa importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é que muitos médiuns videntes que trabalham ali no CEPRELV e que já muitas vezes relataram isso para nós, é constante a chegada de irmãos que foram atendidos em outros locais que prestam esse socorro espiritual, esse pronto-socorro espiritual, e que são ali trazidos para serem atendidos no hospital espiritual, que está em conjunto com a nossa casa. Então, a nossa casa, o CEPELV, ela tem esse anexo, que é esse hospital espiritual. Esse hospital espiritual é para aqueles que têm evidência, que já viram, ele é uma continuidade, né, em subida da casa, né? E algumas vezes eu tive uma visão um pouco mais ampla, né? E é muito bonito, porque é uma estrutura como se fosse uma praça muito grande, né? Há um chafariz no meio, muito bonito, né? E ali há diversas alas, diversos locais, né? Em que os irmãos são levados para tratamentos. É um hospital especializado uma grande gama de trabalhos, né? De recursos, né? Médicos espirituais que são realizados ali. Então, realmente é muito bonito. Gente, esse é o capítulo 8º, que nós estamos terminando agora. A última coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que a leitura desse capítulo, essa médium, a Dona Celina, ela me lembra muito, eu já li muitos livros, né? Me lembra muito o Chico, me lembra muito a mediunidade do Chico. A mediunidade de Francisco Cândido Xavier, do Chico, ela era uma mediunidade muito, muito, muito particular e muito próxima a essa mediunidade aqui descrita por André Luiz, quando ele trata da Dona Celina. Ela é muito próxima, tá? Essa ligação mental com o mentor e tudo, é muito próxima. Então, eu li esse capítulo e eu fui me lembrando, né, das atividades mediúnicas ali prestadas pelo Chico, e me deixou essa impressão. Eu não vou dizer que é uma descrição da atividade mediúnica do próprio Francisco Cândido Xavier, feita pelo André Luiz, mudando os nomes, mudando, inclusive, um homem para uma mulher. Isso é natural, né? Eles estavam, todas as obras, depois do problema que houve ali com Humberto de Campos, o irmão X, né? Que teve que trocar, inclusive, o nome para irmão X, todos ali eles trocavam nomes, trocavam sexo, era comum. Então, me deu uma sensibilidade muito bonita de ver o trabalho da Celina, da Dona Celina, e lembrar do trabalho mediúnico do Chico. Ela dá essa ideia, né, de um médium ali, como Aulos mesmo disse, né, um médium que estava ali
missionário, né? Um médium missionário. Então, essa ideia de um médium missionário, um médium com tantas qualidades assim, me lembrou muito a mediunidade do Chico. Eu fiquei muito sensibilizado quando eu li esse capítulo, e conforme eu ia desenvolvendo, porque fui lembrando dos aspectos que você lê, da mediunidade, das práticas mediúnicas que eram comuns ali na sessão do Chico, e isso foi me trazendo essas reminiscências desse médium em missão, né? E essas qualidades de ali abraçar, de assenhorar, de trazer aquelas comunicações para as mães, sabe? Me deu essa noção de que é alguém que tem uma particularidade muito próxima. Se não é o Chico, é algo próximo. E achei interessante compartilhar isso com vocês. É um pensamento, tá, gente? Não está escrito em nenhum lugar do livro, e é apenas um pensamento que eu estou aqui compartilhando com vocês. Com isso, a gente termina e eu abro para a gente começar a conversar um pouco sobre isso. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Bom, a gente viu aí como é fácil e ao mesmo tempo difícil, né, a gente fazer um trabalho desse tipo aí, principalmente quando os médiuns têm essas duas peculiaridades aí, né? Então, é como se a gente tivesse várias ferramentas, né? E a gente pudesse utilizar essas ferramentas de acordo com a situação que se apresenta, né? Como no caso aí nós vimos a Celina e a Eugênia trabalhando, a gente percebe que o quanto é necessário a gente passar por um treinamento um pouco mais apurado, né? Para que a gente possa atuar com segurança, né? Com confiança, principalmente, né? Então, isso vem a aclarar aí muitas dúvidas, né? Porque a gente que está trabalhando, está iniciando o trabalho, né? A gente percebe que, às vezes, falta um pouco mais de janela, né? Para a gente poder atender com mais resolução às questões que se apresentam, né? E isso é bom, tanto na cura quanto na desobsessão, que eu vejo como cura também, né? Tudo é cura. A gente trabalha com duas modalidades de cura, na realidade, né? E uma é continuidade da outra, né? Como você disse, a pessoa passa pela desobsessão, depois já é encaminhada para o hospital e é feito um tratamento completo. Então, nos dois âmbitos aí, a gente precisa de médiuns bem treinados e com essas características, né? Para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Então, um estudo como esse aqui é muito enriquecedor, né? Acrescenta muito para nós, né? Que às vezes sentimos a falta de alguma coisa, né? Para nos dar mais condições de trabalho, né? E isso cai como uma luva para nós, né? Cai como uma luva. Olha, gostei do seu comentário, Francesco, e eu gostaria só de dizer, pessoal, o CETRELV, ele não é só um pronto-socorro espiritual. O CETRELV, ele é um pronto-socorro espiritual, ele é um hospital espiritual. Ele tem essas qualidades. Então, a gente tem essa possibilidade de caminhar um pouco mais, de dar um passo além, tendo esse trabalho ali e contando com esse auxílio, com toda essa ajuda que nós temos ali. Não que você não consiga ter resultados excelentes num pronto-socorro espiritual, como é o caso que a gente está vendo aqui agora, estamos estudando, os resultados são excelentes. Mas você ter também um local em que você sabe que, saindo daquele pronto-socorro, já vai ser encaminhado para um atendimento mais especializado, não vai ser que nem o nosso irmão agora vai ser levado para uma instituição distante que tem um hospital espiritual e que ali vai continuar o tratamento do nosso irmão Maria José. Não, nós ali podemos fazer o tratamento, ter essa fé,
como o Francesco falou, a fé, né? A confiança de estar fazendo ali o tratamento espiritual, de estar fazendo ali no pronto-socorro o primeiro tratamento, mas ter a confiança de que, irmão, agora você vai ser conduzido, seguindo com esses irmãos, você vai sair daqui do pronto-socorro e vai ser conduzido para fazer o seu trabalho no hospital espiritual, que é um anexo da nossa casa. Ou seja, você tem um respaldo maior, você tem um contingente maior. Dá para a gente atender até mais do que numa casa que vão ter que ser direcionados para outra. Volto a dizer, não estou aqui querendo dizer que o tratamento feito num lugar onde não tem hospital, bom, é ótimo, nós acabamos de ver aqui, é excepcional, mas ter a facilidade e a conveniência de ter um hospital ali do lado é algo que a gente precisa necessariamente se preparar e usar isso, usar esses recursos, gente, estão à nossa disposição. Então, nós que somos médiuns, que somos esclarecedores, que trabalhamos no CEPREL, vamos lembrar disso, vamos lembrar daquilo que o Melo sempre nos disse. Aqui é um hospital espiritual. Então, lembremos, além de pronto-socorro, é também um hospital espiritual. Para que a gente utilize-se desses recursos em prol do benefício de muitos que passam ali pelo nosso cantinho de trabalho, pela nossa seara, que Jesus nos permite servir. Mas obrigado, Francesco. Comentário muito legal, muito bom. O Eduardo, posso fazer um comentário, se me permite? Deve. O senhor é a semana boa, que vem. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Oba, estou aqui bem preparado para dormir já. Então, pessoal, eu fiquei muito feliz que você falou agora, Eduardo, dessa questão do hospital espiritual, porque a gente tem essa noção e muita gente não sabe disso, né? Não tem esse conhecimento e não sabe a importância daquele lugar, né? E é uma coisa impressionante, porque aquilo lá que nós temos lá, se você conhece lá o local, você vê que dali, por exemplo, daqui da São de Palestra, sobe umas paredes, assim, mas uma subida, assim, é uma construção enorme, é uma construção muito alta, né? Tanto é que se usam até elevadores para subir determinados níveis, né? E é uma coisa realmente gigantesca. Então a gente olha aquele centrozinho pequenininho, modesto, tudo, mas a gente não tem noção do que é a coisa. Tem um livro da Ivone, eu acho que é da Ivone, que se chama, como é que se chama? Não é o aspecto, mas é a visão espiritual do centro espírita, alguma coisa assim. Eu não sei se é esse o nome, não é esse o nome, mas é mais ou menos semelhante. É muito interessante esse livro e vale a pena a gente ler, porque ela nos dá as dimensões espirituais do centro espírita, alguma coisa assim. Nos dá a noção do que tem por trás do centro espírita, da parte material ali. É muito interessante, mas eu fiquei muito feliz que você falou dessa questão do hospital, que a gente, nem todo mundo tem essa noção. Era só esse comentário, obrigado. Eu procuro, quando eu faço a leitura, vocês veem que eu vou grifando, vou marcando, né? Então, a pergunta, por exemplo, do Hilário, que era só intelectual, e o final, né? Ele falando, então agora nós vamos conduzi-lo a um outro local distante, né? E aí, eu ouvindo a palavra distante, na hora, olha, aqui é um pronto-socorro, ali eles estão num pronto-socorro, eles não têm o hospital, eles vão conduzir para um lugar onde tem hospital, e aí é como se, vamos dizer assim, intuído, e a gente sempre é intuído, né? Veio assim, lembra, o Melo sempre falava, aqui o CEPREL é um pronto-socorro, é um hospital espiritual, gente. Além de pronto-socorro, aqui é um hospital espiritual. E isso ficou como martelando a semana toda, para ele não deixar de falar no finalzinho, trazer isso. Eu acho que isso achei importantíssimo, sabe? Porque nós temos que usar esses recursos para o bem que nós temos ali, e a prática do bem, da caridade, do amor. E a gente tem que realmente utilizar esses recursos. Está na nossa mão, né? Está no nosso querer, né? Utilizar esses recursos para o bem e para a prática da caridade. Então, vamos utilizá-los. Isso aqui. Obrigado, Roberto, por ter colocado. Semana que vem... Eu que agradeço. Processos. Vamos lá. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Capítulo de hoje.
Pessoal, hoje muito silêncio. Eu falei demais. O capítulo é muito simples. Eu achei que o capítulo, É o frio, Eduardo, é o frio. eu Tá achei que o todo mundo capítulo não encolhido era aí. tão simples, porque é uma mediunidade tão diversa, né, gente? É uma mediunidade diversa, né? Porque a psicofonia inconsciente é tão difícil, né? E ainda com uma médium missionária, que é a Dora Celina, falei, nossa, é um capítulo que mexeu comigo. É muito interessante, muito rico, né, em detalhes, né? Muito rico em detalhes. Bom, não havendo perguntas, semana que vem a gente vai começar, então, possessão. O capítulo 7º, possessão, como eu falei, é um capítulo muito interessante, que vai ser abordado pelo nosso irmão Roberto. Essa semana ainda eu coloco já o resumo do capítulo, né? E também coloco os slides, tem no PDF os slides que vão ser utilizados no transcorrer do estudo. Eu acho que não dá para fazer em uma aula, é um capítulo muito interessante. Eu volto a agradecer ao Roberto por ter pego esse capítulo, porque é um capítulo que fala sobre epilepsia e é importante a visão médica do assunto, para que a gente não ficasse apenas com uma visão estreita, apenas de doutrinação, de obsessão, de possessão. Não. A gente precisa realmente abrir esses horizontes e a visão médica e a visão espírita são primordiais no entendimento desse capítulo. É um capítulo também que tem perguntas que são muito bem produzidas ali, e eu acredito que a gente vai aproveitar muito esse capítulo. Inclusive, é um capítulo que traz uma situação um pouco diferente, né? Porque a pessoa vai ser atendida dentro da sala mediúnica, é uma coisa, na época que o livro foi realizado, era comum. Hoje não se faz mais isso, e a gente pensando seriamente naquilo que nós vamos ver no capítulo, a gente tem que concordar com o que se passa ali e com as recomendações de hoje não realizar isso como aquilo foi feito. Porque ali havia respaldo de todos os lados. Existia um respaldo mediúnico muito forte para a realização daquele trabalho. E se não houvesse? Como é que seria? Seria algo muito preocupante, muito preocupante. Então, é algo que, semana que vem, como eu disse, é um capítulo que vai possivelmente tomar duas lives, né? Porque tem essa particularidade e tem essa outra particularidade interessante, de que o atendimento do irmão está sendo feito dentro da sessão mediúnica, o que tem os seus motivos, nós vamos entendê-los, e através desses motivos vamos compreender por que isso hoje não é recomendado. Então, é muito interessante, vale a pena. Convido todos nós, a semana que vem, a gente está por aí, para a gente dar continuidade nesse estudo. É o capítulo 9, nós estamos aí chegando perto de 1/3 da obra, lembrando que a obra tem 30 capítulos, né? O último capítulo é bem curtinho, tem 1,5 página, mas são 30 capítulos. Então, nós estamos chegando praticamente a 1/3 da obra. E estamos chegando praticamente mais 2 capítulos, a gente termina o trabalho nesse centro, nessa casa, né? Aí nós vamos ter um entremeio, e aí vai ter um outro local, um outro trabalho, que vai ser muito interessante. O livro realmente ele vai nos trazer, vai nos enriquecer de uma maneira assim muito vasta em todos os trabalhos mediúnicos. Ou seja, se você está em formação, você está aprendendo, se desenvolvendo, fazendo a educação mediúnica, o desenvolvimento mediúnico, o que você tem aqui de informações quando você chegar na reunião mediúnica, ali pela primeira vez, que você vai ingressar para trabalhar na reunião mediúnica, esse conhecimento, gente, é algo assim que vai fazer uma diferença incrível em todo o trabalho. É incrível. Porque você vai compreender o que é que está se passando. Você não vai ficar ali. Não, você está compreendendo o que está se passando. Você está ajudando com consciência. Eu estou ali trabalhando junto com os médiuns,
como às vezes na sustentação, que é o primeiro nível, na sustentação, mas com consciência, estou sabendo do que é que está se passando. Isso é fundamental, porque você conhece, você medita e você vai introjetando e vai se autoconhecendo e desenvolvendo confiança para que você mesmo, daqui a pouco, entre no trabalho de manifestação. Então, é muito importante, muito importante. Pelo menos, penso eu, como eu falei, né, eu estou no Espiritismo desde 1993, né, e trabalhando em sessão mediúnica desde 97. Então, já vi muita coisa. E se eu tivesse esse conhecimento, que agora eu já tenho, lá em 2000, acho que eu já estaria dado alguns passos muito maiores do que eu já dei. Demorou muito tempo. E o que eu gostaria é de compartilhar isso com todo mundo para que esse tempo fosse menor do que foi para mim. Eu demorei muito tempo para entender o mecanismo, para realmente... não, eu fui muito no começo, muito apenas aquele trabalhador que fazia o trabalho mediúnico, a mediunidade ostensiva, da psicofonia semiconsciente, mas nunca me preocupava com como é que aquilo se desenvolvia. Eu fui me dar conta, fui realmente estudar isso com detalhes, aprofundamento, só em 2008. Eu reconheço isso, né? Praticamente mais de 12 anos apenas como uma máquina. Uma máquina. E isso, hoje eu lembro desse passado com tristeza, porque se eu tivesse percebido isso antes, né, o quão eu já poderia ter desenvolvido. Mas sempre é tempo, sempre é tempo. Graças a Deus eu ainda tenho essa oportunidade, estou desenvolvendo e ainda estou em desenvolvimento, e aquilo que eu já desenvolvi, como me fez tão bem, por que não compartilhar, né? Por que não compartilhar? E é isso que eu pretendo fazer, e é isso que eu busco fazer com esse trabalho. Agradeço ao Roberto e à Ana Lúcia e ao Marco Antônio, que têm apoiado muito a gente e que têm junto com a gente trabalhado. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado a vocês que assistem, muito obrigado a vocês que fazem as perguntas. A Rosilene, que não está presente, mas que colocou a pergunta no grupo. Rosilene, se você ouvir com a gente, obrigado pela pergunta, que a gente ali teve a oportunidade de escrever, de dar um certo, vamos dizer assim, entendimento para aquilo. Obrigado. Obrigado por todos vocês que, no particular, às vezes colocam uma pergunta, que colocam um questionamento. Isso nos ajuda a aprofundar, a verificar que, olha, alguma coisa não está bem esclarecida, vamos, então, melhorar o esclarecimento disso, vamos aprofundar naquilo. Sem a ajuda de vocês, gente, esse trabalho não teria sentido nenhum. Então, a todos que estão presentes, estão dedicando esse tempo, Deus lhes pague. Não tem outra coisa que eu possa dizer, porque é aquilo que eu disse, se para mim fez tão bem, por que não compartilhar com vocês? E eu compartilho isso com o coração aberto, gente. Porque, como eu disse, para mim, se eu tivesse tido essa oportunidade um pouco antes. Não quero, então vou compartilhar agora para que todo mundo que possa ter essa oportunidade abrace, siga em frente, porque isso só faz bem. O amor é contagiante, a gratidão é maravilhosa. Obrigado, gente. Obrigado de coração. Abro para vocês, quem ali que quiser se sentir intuído e que puder fazer o encerramento para nós. Semana que vem a gente continua, gente. Título: Possessão. Obra muito bacana, um estudo muito legal. Vale a pena. Eu faço, Edu. Oi, André, agradeço. Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade desse estudo, pela generosidade do Eduardo em compartilhar conosco os seus conhecimentos e pela participação generosa de todos. Pedimos à Mãe Maria que nos abençoe e que possamos utilizar esse conhecimento durante o nosso dia a dia e que ela nos abençoe essa semana para que possamos estar aqui novamente na próxima semana. E eu encerro com uma mensagem do nosso mentor da desobsessão, Patuíra.
Coloque o trabalhador as mãos no arado para a lavoura do bem, e o Senhor, por seus emissários, fará o resto, abençoando a colheita farta. O serviço possui idioma próprio, e através do serviço, o devotamento de cada ceareiro está conversando com todos os irmãos da humanidade. Nesse bendito segredo da fala silenciosa que o trabalho desenvolve, pelos veículos do exemplo, as grandes realizações se efetuam com o auxílio do alto. Tenham todos uma boa semana, que Jesus esteja conosco.